Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly Arruda, eu sou psicanalista, terapeuta integrativa e vim falar sobre um tema muitíssimo importante, um tema que permeia a nossa vida o tempo inteiro: depressão. Mas não depressão, vou falar exatamente sobre depressão, quero falar sobre um aspecto muito importante que eu, enquanto teóloga, enquanto cristã, vejo e ouço falar dentro das igrejas e das pessoas que são mais religiosas. Eu quero falar sobre onde está Deus na depressão. É muito dolorido para uma pessoa deprimida lidar com toda a gama de situações que ela precisa lidar sem saber exatamente como fazer. São sintomas os mais diversos. Sintomas físicos, como, por exemplo, alterações intestinais, dores nas articulações, dores no corpo de forma geral, a visão um pouco mais turva, a boca muito seca, alterações no apetite, alterações no sono, baixa libido. São tantas as questões que tem que lidar. A tristeza, já é uma questão aí mais emocional, né? A tristeza profunda, o choro constante, a necessidade de chorar, muitas vezes o sentimento de culpa que vem. Tudo isso e muitos outros sintomas são próprios da depressão. Eu não vou aqui me ater aos sintomas porque esse vídeo não tem o objetivo de esclarecer exatamente sobre o que é a depressão e sintomas da depressão, mas a gente vai falar um pouco sobre ela. E há uma coisa que me incomoda demais, que se fala sobre as pessoas em depressão, que é uma frase dita em crentez, digamos assim. Isso é falta de Deus. Ore mais. Tenha fé. Leia a Bíblia. Você não está orando o suficiente, você não está acessando o mundo espiritual. Quando você acordar, você fala assim: show depressão. Queridos, com muito carinho, com muito amor, de verdade, eu venho aqui dizer para você que na depressão, Deus continua sendo Deus. E a minha fala não é só para quem está em depressão, mas é também para quem convive com quem está em depressão. É para líderes, é para pastores, é para familiares, é para missionários, é para evangelistas, é para crentes de forma geral. É para minha, vamos dizer assim, é para minha família. É para essa galera aí que está na fila para ir para o céu. Bom, queridos, Deus continua sendo Deus. Sabe aquela música? Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. É isso aí. Ele continua sendo Deus e ele continua sendo bom. E nós continuamos sendo seres humanos. Nós continuamos sendo pessoas deterioráveis. A nossa fé, a salvação em Cristo que nós cremos, que nós temos, o nosso convívio com Deus não nos faz pessoas imunes às doenças do universo, porque a depressão ela é uma doença. Existe um livro chamado CID, Classificação Internacional de Doenças, onde ali existe um código composto por uma letra e um número para cada doença que existe, desde a diabetes até a depressão, passando por todas as que existem e as que são reconhecidas como doenças. E existe um CID específico para a depressão, que, aliás, existem pelo menos 10 tipos de depressão.
Então, a depressão não é algo que alguém escolhe, que já que eu escolho ter, então eu posso desescolher. Não é assim, queridos. Deus, ele é muito perfeito. E ele fez o nosso corpo para funcionar autonomamente. E claro que a gente precisa fazer a manutenção externa para que o nosso corpo internamente funcione adequadamente. Mas ele fez uma máquina perfeita. E no nosso cérebro, e a depressão, ela é uma doença daqui, olha, da mente. O nosso cérebro, ele funciona com diversos mecanismos. E existem no nosso cérebro, claro que eu não vou falar aqui termos técnicos, científicos, eu não estou dando aula sobre isso, eu estou tendo uma fala que é para leigos, para pessoas que não são cientistas, que não estudam neurociência, que não estudam, enfim, mas que podem entender, que têm capacidade, condições de entender aquilo que é falado. Então vamos lá. Existem pelo menos aí, eu gosto de dizer que são 3 mulheres dentro do nosso cérebro chamadas dopamina, serotonina e noradrenalina. São neurotransmissores, são 3 neurotransmissores que nós temos e que são responsáveis, cada um deles, isoladamente, é responsável por uma área de função, por uma função no nosso cérebro. E quando eles se juntam, eles juntos são responsáveis por outras funções. Então, só para você ter uma ideia, só para você ter uma vaga ideia do que eu estou falando, eu, claro, não vou me aprofundar nisso aí, mas a noradrenalina, por exemplo, ele é um neurotransmissor responsável pela capacidade de concentração, pela capacidade de te manter em alerta. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sua capacidade de prazer, de sentir prazer, sabe? De expressar prazer. E assim vai. A gente tem diversos neurotransmissores, tem muitos outros. Aí cada um com a sua função. E aí, meus queridos, sabe o que acontece? Quando nós estamos em depressão, quando uma pessoa está com o seu cérebro comprometido por causa da depressão, e aí a gente entra aí, como eu falei, da serotonina, que ela é responsável, o neurotransmissor responsável pelo humor, pelo bem-estar. Gente, tem outros. A ocitocina, por exemplo, que é responsável, que é o hormônio do amor, né? O neurotransmissor é responsável por isso. Então, quando a gente se dá conta disso, de que quando uma pessoa está em depressão, quando o cérebro da pessoa está em depressão, quando a pessoa está em depressão, o seu cérebro perde esses neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles ficam inabilitados, eles ficam comprometidos. E aí, quando você fala assim, você precisa orar mais para uma pessoa em depressão, a gente entende e a gente sabe que para orar, a gente precisa de um poder de concentração enorme, porque distratores a gente tem muitos. E é óbvio que eu não estou falando que a gente não tenha que orar. Você precisa ler a Bíblia. Sim, a gente também precisa de concentração para isso. A gente precisa estar no estado de alerta. A gente precisa se sentir bem para fazer as coisas. Porque quando você está com mal-estar, por exemplo, que você tem dor de cabeça, dor no corpo, quando você tem vontade, ânsia de vômito, você quer ficar deitado sem fazer nada. Então, o cérebro de uma pessoa em depressão é um cérebro que a oxigenação é menor e logo isso deixa a pessoa mais lenta para tudo. Para tudo. A questão da concentração, a perda dessa habilidade de sentir prazer com as coisas. Queridos, isso não é falta de Deus, isso é uma deficiência de neurotransmissores, que muitas vezes precisa de uma medicação para ser reposto. Então, antes de você falar que Deus não está na vida daquela pessoa que está em depressão, estude,
Procure saber o que é a depressão e o que a depressão faz com uma pessoa. É muito triste você espiritualizar todas as coisas, porque nós não somos só espírito. Somos corpo, alma e espírito. Para quem é tricotomista, e eu sou, somos corpo, alma e espírito. Nós não estamos no céu o tempo inteiro, nós vivemos nessa terra. Nós lidamos com perdas, nós lidamos com dores, lidamos com violência em nós, contra nós. Que super-homens ou super-mulheres seríamos nós para não termos a capacidade de nos entristecermos ou de nos vermos sem condições de sorrir, por exemplo, sem condições de levantar da cama, diante de tudo que nós passamos, diante de tudo que nós vivemos? Meus queridos, isso é uma questão orgânica. Isso não é uma questão de vontade só. E quando a pessoa está em depressão, o que acontece é que a sua capacidade volitiva, a sua vontade, ela fica comprometida. O neurotransmissor que é responsável por isso, ele fica bagunçado. E aí, então, não adianta você falar para aquele irmãozinho que está lá sofrendo com tantas coisas, com culpas que ele nem sabe do que é, com não poder levantar da cama para trabalhar, com não conseguir abraçar o seu filho, sabe? Com as dores físicas que está sentindo, com o seu cabelo que está caindo, para aquela mulher que está engordando e que não gosta do seu corpo daquele jeito, ou que está emagrecendo muito e não gosta do seu corpo daquele jeito. Para aquela pessoa que não tem prazer de comer, ou que só tem prazer de comer, não adianta você falar para ela, olha, pensa em Deus, manda a depressão embora. Isso é falta de Deus. Não, querido, isso é falta de acolhimento. Primeiro de tudo é falta de acolhimento. Você precisa acolher, acolha. Uma pessoa em depressão, ela não precisa ser manipulada, ela não precisa ser acusada, porque isso ela já está fazendo com ela. Ela precisa ser acolhida, ouvida. E ela precisa ser ouvida até quando ela não diz nada. Ela precisa que o seu silêncio seja ouvido. E olha, meus queridos, a Bíblia é clara quando fala que quando nós não sabemos como pedir, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quantas pessoas em depressão, elas não sabem falar com Deus, elas não conseguem falar com Deus. E quantas pessoas dessas eu já vi se deitarem numa posição fetal e pensarem, porque entendem que Deus vai entender o seu silêncio. A palavra também diz lá em Salmo 119 que Deus está conosco até quando nós estamos no mais profundo abismo. Que abismo seria esse? O que a Bíblia fala sobre isso? Há textos diversos, há um salmo que fala inteiro sobre as situações, os sintomas da depressão. Há um salmo inteiro que fala sobre isso. Não me engano, é o Salmo 71, não me recordo agora. Mas fala sobre a dor dos ossos, como dói tudo aquilo. E fala da esperança que aquele salmista quer ter e tem de um dia poder se alegrar no Senhor novamente. Mas naquele momento ele está sofrendo. Isso sem falar em Elias, em Jonas, em Davi. No choro de Jesus, quando se sentiu sozinho, quando se percebeu sozinho. E aí, tem um texto que eu sou apaixonada. Lá em Provérbios 4, 23, que diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esse texto é sensacional, sabe por quê? Porque coração nesse texto significa o lugar onde as nossas emoções, os nossos sentimentos e emoções são formados. E aí, Deus dá uma ordem clara nesse texto. De tudo que você tem para guardar, meu filho. De tudo que você tem para guardar, minha filha. De todas as coisas importantes, dê prioridade para guardar
as suas emoções. O local onde essas emoções estão, seu coração. Que aí, claro, a gente entende que é a nossa mente, porque a gente tem uma área da nossa mente, do nosso cérebro, por onde as emoções passam. Agora, preste atenção que nesse texto ele não falou de tudo que você tem para guardar. Dê prioridade a guardar a sua vida na igreja. Dê prioridade a guardar o seu corpo. Dê prioridade a guardar o seu casamento. Ele fala, guarda as suas emoções. Guarda o seu coração. Porque é de lá que procedem as fontes de vida. Será mesmo que Deus deixaria isso? Que Deus deixaria essa palavra através do seu filho à toa? Ele falou só porque achou bonito? E será que Deus sabia, porque ele é onisciente? Ele sabia que hoje eu e você precisaríamos entender, precisaríamos saber a importância de guardar a nossa emoção. E precisaríamos saber o quanto a emoção, como diz também em Provérbios, o quanto o coração amargurado, doído, magoado, ferido, uma emoção doente é capaz de secar até os ossos. O que são ossos secos? É morte. É capaz de matar. E tem pessoas morrendo por emoções adoecidas. E morrendo culpadas. Porque muitas vezes a religiosidade extrema que muitos de nós pregamos está colocando essa pessoa muito mais fundo no buraco, no poço da depressão onde ela está. E essa pessoa, e gente, eu atendo pessoas no meu consultório e eu ouço isso. E essas pessoas precisam se livrar da depressão porque elas estão culpadas porque elas não conseguem. Elas estão culpadas. É claro, gente, que a gente não pode deixar a depressão tomar o lugar de Deus. E a gente precisa estar abertos à ação de Deus. E que Deus não faz nada por nós que nós devemos fazer. Ele não faz no nosso lugar. Mas eu, sinceramente, eu não consigo visualizar o Deus que eu conheço, que eu sirvo, desde o meu nascimento, porque eu tenho 48 anos, desde que eu nasci. Eu não consigo visualizar esse Deus olhando lá e falando assim, você tem que sofrer mesmo porque você está em depressão. A depressão é culpa sua. Aquele abuso que você sofreu lá atrás por aquele pai, é culpa sua. Se hoje você está em depressão por causa daquilo, é culpa sua. Se você não conseguiu lidar com o seu trauma, a culpa é sua. Não, queridos. Falta acolhimento, sabe? Nós somos chamados, nós não fomos chamados para ser juízes. Nós fomos chamados, nós crentes, fomos chamados para sermos sal e luz. Para temperarmos esta terra. E para trazermos luz sobre aquilo que está obscuro. E a igreja precisa hoje, muito, trazer luz sobre a vida das pessoas. Não colocar essas pessoas num buraco escuro. Não ajudar essas pessoas a permanecerem lá com peso de culpa, porque a culpa traz um peso de morte. A culpa traz um peso de morte. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu como culpado pelos nossos pecados, claro, mesmo não sendo, mas ele carregou o peso de morte. Por causa dos nossos pecados, por causa das nossas culpas. Obviamente, nós precisamos entender que o Senhor ele é capaz de curar todas as coisas. Mas muitas vezes a gente ainda não entendeu qual é a nossa parte nisso. E uma pessoa em depressão, ela precisa compreender o porquê ela está em depressão. Ela precisa compreender qual é a fonte do seu trauma, qual é a fonte da sua dor. E aí sim, ela vai fazer todo um trabalho multidisciplinar, onde vai entrar e ela vai precisar exercer a sua fé, mas ela também vai precisar de um profissional da terapia,
Talvez ela precise de um profissional da psiquiatria. Talvez ela precise de um terapeuta integrativo para fazer uma auriculoterapia nela, uma reflexoterapia, para passar um floral. Mas se tem uma coisa que essa pessoa precisa, é de amor. Ninguém pode mensurar a dor de outra pessoa. E eu vou dizer aqui o que eu falo sempre, todo dia eu falo isso. Se eu for contar a minha história de vida para você, que está ouvindo aqui, a minha história de vida é ruim, muito pior do que a sua. Mas se você me contar a sua história de vida, ela é ruim, muito pior do que a minha, porque é sua. A gente não consegue mensurar a dor do outro, porque é do outro. Então a gente não consegue mensurar o quanto a pessoa está dentro da depressão, o quanto aquela pessoa está se esforçando para sair dali, o quanto ela não está sabendo sair dali, o quanto aquela pessoa precisa de abraço, de amor, mesmo que ela não queira um abraço, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser amada, ela não precisa ser julgada, sabe? Ela não precisa ser vista como uma pessoa à parte da igreja, porque ela é má influência, porque ela não exerce a fé. Quantas pessoas estão morrendo, definhando pela depressão? Porque não conseguem entender que precisam de ajuda profissional. Porque existem líderes que erradamente, equivocadamente, estão colocando sobre essa pessoa um peso enorme, em nome de Deus. Então, onde está Deus na depressão? Deus está onde sempre esteve. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Onde nós estamos na depressão do nosso irmão? O que a gente tem feito? A gente tem orado pelo nosso irmão? A gente tem ido lá e falado, olha, eu vim aqui para ajudar você a limpar sua casa. Você quer que eu te ajude a limpar a casa? Você quer que eu lave seu banheiro para você? Você quer que eu faça comida? Você quer que eu lave sua roupa? Você quer que eu vá ao mercado comprar algo para você? Você quer que eu te ajude a pagar a conta de luz? Quando a gente é juiz, um juiz, ele tem muito mais visibilidade do que um faxineiro. E, na verdade, não tem nenhuma diferença de trabalho. A diferença é só de função. Mas os dois são trabalhadores. E muitas vezes, muitas pessoas querem ser juízas e não faxineiras do irmão, porque ser juíza aparece mais. E eu não estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo uma constatação. É triste dizer isso, mas as nossas igrejas não estão preparadas, não querem. Muitas não querem, porque eu já ouvi isso de líderes. Muitas não querem estar preparadas para receberem pessoas que estão adoecidas. Mas as pessoas que estão adoecidas estão lá. Elas vão para lá. E aí elas fingem estar bem. Porque senão elas não são aceitas. Senão não são acolhidas. Senão não tem um cargo. Senão não são vistas, não são mencionadas, não são valorizadas, não são abraçadas. Uma pessoa em depressão, ela não precisa de pena de ninguém. Porque ela já tem pena dela mesma. Então ela não precisa de pena. Sabe? Ela precisa de carinho. Ela precisa de não ficar sozinha. Ela precisa de alguém que ouça a sua história 200 vezes, se ela precisar falar. Ela precisa de um irmão ali, ó, um irmão que tenha amor, o amor de Cristo. Sabe? Porque amar com o amor de Jesus, irmãos, é possível, mas precisa ser desejável. Vai lá na casa desse irmãozinho que está, ou dessa irmãzinha que está em depressão, e
Se ela quiser que você ore, você ora por ela. Se ela não se sentir à vontade para isso, você ora só com você. Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele lê os nossos pensamentos, ele ouve a nossa oração silenciosa. Mas vai lá fazer uma comida para aquela pessoa. Vai lá ser o faxineiro daquela pessoa. Isso não é humilhação, não, queridos. Isso é humildade. Isso é amar com o amor de Jesus. Isso é fazer para um dos pequeninos, porque quando nós estamos nessa situação, depressão, nós estamos tão pequenos, nós estamos indefesos. E eu falo nós, porque eu também já tive depressão. E nós nos sentimos pequenos, indefesos, crianças. E não somos menos amados que Deus por causa disso. Não somos menos filhos de Deus por causa disso. Não somos menos crentes por causa disso. Sim, temos mais dificuldades de mobilizar a nossa fé. Para isso precisamos dos irmãos. É para isso que irmãos existem. Os irmãos se cuidam, sem esperar nada em troca. Isso é amar com o amor de Jesus. Isso é viver aquilo que Jesus sempre falou, sabe? Sabe a igreja primitiva? É compartilhar o pão. E esse pão nem sempre é o pão físico, mas também é o pão físico. Às vezes é o pão espiritual, é o pão emocional. É viver em fraternidade. Se a gente fizesse mais isso, a gente fluía mais. O mundo estaria diferente. Porque existe uma igreja em cada esquina e o mundo só piora. Não é culpa da igreja. Não é culpa do evangelho. É culpa de quem vive mal o evangelho. É culpa de quem membra na igreja. É culpa de cada membro que não faz o que Jesus faria. Essa minha fala hoje é realmente de indignação. Por estar cansada de ouvir isso. Cansada de ouvir que crente em depressão tem falta de Deus. Não. Crente em depressão talvez tenha falta de irmãos. Porque Deus sempre estará ali como seu pai. E Deus jamais olhará como pai para o seu filho e dirá: já que você está assim, triste, necessitado, eu estou me afastando de você. Jamais. A palavra diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é fiel. Ou seja, uma pessoa em depressão nem é infiel. Ela só não está conseguindo professar aquilo em que ela crê. Porque o seu cérebro não está conseguindo isso. Isso não a faz menos filha. Você entende isso? Em nome de Jesus, você entende isso? Guarde no seu coração. Reflita. Antes de você dizer qualquer coisa que você queira dizer aqui embaixo, no comentário, talvez eu vá ouvir muitos desaforos aqui por essa minha palavra. Mas eu já estou há muito tempo, sabe, pensando sobre isso. E chega uma hora que não dá. Cansei de ver pessoas crentes pensando em suicídio porque não se sentem aceitas por Deus, porque os seus líderes dizem que Deus não as aceita do jeito que elas estão. E eu vou terminar dizendo, isso é mentira. Nosso Deus é o Deus que morreu por nós. Ele é o Deus de João 3,16, que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também aquele Deus que diz em Mateus 28, 19 e 20, nós precisamos ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele vos tem mandado. Todas as coisas que ele tem mandado.
E eu tenho certeza que em nenhum momento Deus mandou você dizer que o seu irmão tem falta de Deus. Talvez ele esteja mandando você dizer para o seu irmão: olha, eu estou aqui porque eu quero ser canal de Deus na sua vida. Se você não está conseguindo sentir Deus, eu quero ser esse canal para você aqui. E se para você sentir o cuidado de Deus é preciso cuidar de você, eu vou cuidar de você. Eu vou conversar com você, eu vou dormir com você aqui. Enfim, faça o seu papel de irmão, de filho de Deus, de discípulo. Discípulo, né? Como Jesus fala lá, aquele que quiser ir após ele, ande como ele andou, pise onde ele pisou, vá após ele. Ou seja, faça aquilo que ele fez. E jamais Jesus abriu a sua boca para acusar qualquer filho de Deus. Pelo contrário, ele sempre trouxe restauração. Em todos os seus milagres, Jesus trouxe o milagre físico e também trouxe o milagre social, o milagre emocional. Ele sempre restaurou o emocional das pessoas, que ele libertou, às vezes, de uma doença física, de uma doença espiritual. Ele sempre resgatou o lugar na sociedade daquelas pessoas. E a gente foi chamada para fazer isso. Então, cumpra o seu papel em nome de Jesus. Eu estou falando isso com muita indignação, mas com muito amor. De verdade. De verdade. E pelos meus irmãos que estão sofrendo com o peso de culpa. Querido, a sua depressão provavelmente não é falta de Deus. Mas Deus pode estar muito mais presente na sua vida. Mas entenda, talvez você precise de um profissional que vai te ajudar a enxergar a vida com mais clareza e a se libertar dos seus traumas e das suas dores que têm abafado e sufocado tanto você. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todo mundo que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo. Que sejamos pessoas dignas da confiança de Deus. Sejamos pessoas curadas dos nossos traumas. Cada um tem o seu, cada um responde ao trauma de uma forma. Vamos lá? Vamos ser aquilo que o Senhor desejou e estabeleceu que nós fôssemos. Sal e luz. Bênção no mundo. Que Deus abençoe você.